Essa manhã o tema da nossa conversa vai ser o aspecto didático do canto na igreja e no mundo. A gente vai meditar um pouco sobre música em contexto mais geral, com relação ao que é que Deus quer com relação à canção, e se fixar um pouco no aspecto horizontal do canto. Tá ok? Vamos lá. Vocês estão com suas Bíblias aí? Tá ok. Pois prepara que, se você for bem rápido no gatilho, você pode me acompanhar. Se não, é só ouvir que vai ter uma enxurrada de versículo hoje, tá? Vou tentar não gastar... Vou ter fé que a gente vai almoçar pelo menos 1 da tarde, tá? Não se preocupe não. Mas vai dar certo. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, e é o primeiro ponto que nós precisamos parar para meditar, e eu sei que é algo que todo mundo concorda. E é primeiro, Deus quer que a gente cante. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Existem, mais de 500 referências bíblicas com relação a o povo cantando a Deus. Existem mais de 40 ordens diretas de Deus para que o seu povo cante a Ele, reunidos como igreja. Alguns exemplos é o Salmo 96, cantai um cântico novo, cantai toda a terra, cantai. Salmo 135, cantai louvores. Salmo 98, cantai louvores ao Senhor com harpa. E se eu for citar aqui 40 versos, 500 exemplos, a gente vai ficar até amanhã aqui, mas o fato é, Deus quer que a gente cante. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Todos nós sabemos que música e cantar a Deus é um aspecto do culto, faz parte da nossa adoração, de nossa reunião como povo aqui, tá? Só que esse cantar tem 2 aspectos. Um dos aspectos que nós mais conhecemos e que nós mais nos prendemos é o aspecto vertical do canto. Ou seja, nós cantamos para quem? Para Deus. Alguns exemplos é o Salmo 47, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Salmo 68, reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Salmo 147, cantai ao Senhor em ações de graça, cantai louvores ao nosso Deus com harpa, cantai-lhe a Deus, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. A Bíblia é repleta de exemplos e de ordens que nós devemos cantar a Deus. O alvo do nosso canto e o alvo da nossa adoração é o Senhor. E esse é o aspecto principal do nosso canto. Embora eu vá enfatizar outros aspectos aqui, não quero enfatizar o que não deveria ser enfatizado. O aspecto principal do nosso canto é engrandecer o nome de Deus. E para Deus, para o louvor dEle e para a glória dEle. E o ponto é esse. O fato principal de nós estarmos aqui cantando é para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso canto. Esse é o aspecto vertical do canto. Mas existe um aspecto horizontal também. Existe um aspecto que é o que está em Efésios 5,19. Paulo fala o seguinte para o povo de Efésios. Efésios 5,19. Falando entre vós, ou seja, vocês vão falar uns para os outros. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. Ou seja, Paulo coloca uma coisa interessante aqui. Enquanto nós estamos cantando ao Senhor com graça no nosso coração, ao mesmo tempo, nós estamos cantando uns para os outros. Nós estamos falando uns com os outros. Você consegue perceber que existe, ao mesmo tempo, enquanto nós estávamos aqui agora há pouco, cantando em torno ao nome de Deus, sobre seus feitos, sobre as suas obras, sobre aquilo que Ele é, nós estamos ao mesmo tempo dizendo uns para os outros o que Deus é, o que Deus fez e as obras de Deus. Quando nós cantamos para Deus, impressionante é o seu amor, sim, estamos cantando para Deus, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo para o cara que está do meu lado que o amor de Deus é impressionante. Você percebe isso? Existe um aspecto sim vertical, que é o aspecto principal para Deus, amém. Mas existe também um aspecto que com certeza é o mais negligenciado, que é o horizontal. Cantarmos uns para os outros. Nós vamos meditar bastante sobre isso hoje, certo? Vamos pensar sobre 4 aspectos horizontais do canto na igreja: ensino, evangelismo, propagação e memorização. Se você quiser anotar, ensino, evangelismo, propagação, evangelização. Dentro do coisinha que vocês receberam tem uma caneta e alguns papéis. Vocês podem usar isso para anotar. Para falar desse primeiro ponto, a gente vai abrir nossas Bíblias em Colossenses 3,16. Quero que vocês abram. Colossenses 3,16. Ensino, evangelismo, propagação de uma mensagem e memorização de uma mensagem. Ensino, evangelismo, propagação e memorização. Ensino, evangelismo, propagação e memorização. Colossenses 3,16. Abram todos, quero que vocês deem uma lidazinha nesse texto.
Colossenses 3,16 diz o seguinte, é um texto muito interessante. Paulo está dentro de um contexto de luta contra heresias na igreja. A igreja de Colossos estava passando por uma luta braba mesmo, daquelas contra heresias, aquelas lutas que dividem igreja e racha ministério. Surgiu uma galera lá que depois ia ser os gnósticos, que estavam dizendo um monte de coisa muito estranha sobre Deus. Algumas raízes desse movimento diziam que, sei lá, Jesus não era humano de verdade, ou então Jesus não era Deus de verdade, de que o Deus do Antigo Testamento era um outro Deus mau e cruel, e que o Deus verdadeiro é só do Novo, que está em Cristo. E todo tipo de abominação que você imaginar estava sendo pregado por ali. E Paulo ele vai combater, ele vai ensinar várias vezes sobre Cristo. Nós temos em Colossenses 1, 15 a 20, um dos textos mais lindos sobre Jesus, falando que ele é a imagem de Deus, ele é a cabeça de toda a criação, ele é a imagem de Deus invisível. Porque ele está combatendo justamente falsos ensinos sobre Deus e sobre Cristo ali. E nesse momento, dentro desse contexto da igreja de Colossenses, de luta contra heresias, luta contra falsos mestres, nós temos essa pérola aqui, Colossenses 3,16. Ele diz o seguinte: a palavra de Cristo. No versículo 15 tem a paz de Deus como a paz que Deus nos dá. Aqui a palavra de Cristo é a palavra que Cristo nos dá. É o ensino de Jesus. O ensino de Jesus que foi transmitido para os apóstolos, que nos foi transmitido pelos apóstolos, por Cristo, na Bíblia, na palavra. O ensino que Jesus trouxe, a palavra de Deus, a doutrina bíblica, a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente. Habitar aqui, eu acho que muita gente já me ouviu explicar isso, pelo menos o pessoal do GAP já, de que habitar aqui no grego não fala simplesmente de estar lá. O habitar aqui é a palavra que é usada para se sentir em casa. Tipo, quando eu vou na casa, por exemplo, do Daniel, que estava cantando aqui pra gente, eu ainda não me sinto tão em casa lá, o cara é meu amigo, mas nunca fui muito na casa dele. Então eu sento normal no sofá, eu peço para abrir alguma coisa, eu peço para olhar um livro. Eu posso tirar o livro aqui, Daniel? Ele, claro, cara, pode. E eu fico olhando, porque eu não me sinto em casa lá. Mas quando eu vou na casa da minha namorada é outra coisa. 4 anos de namoro, meu filho, é tempo. Então dá para se sentir em casa. Eu me sinto em casa, eu chego lá, boto os pés na mesa, eu abro a geladeira, eu ligo a TV, porque eu chego lá, minha sogra já se acostumou comigo. O termo grego aqui é esse, é se sentir em casa. É que a palavra de Cristo chegue na sua vida, meu amigo, e abra a geladeira. Que ele bote os pés na mesa de centro e faça o que quiser lá. É que a doutrina do Evangelho, que a palavra de Deus, que o que está escrito na palavra, esteja dentro de você. Esteja transformando o que está lá dentro e mudando tudo, meu amigo. E tirando o móvel do lugar, se preciso for. Que ele transforme a sua alma, o seu coração, o seu ser, tudo aquilo que você é, como ser, como pessoa, como cristão. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Que essa palavra possa estar abundando em você, que esteja cheia em você. Não é só pouco dessa palavra, não é só parte dessa palavra, é todo o conselho de Deus, é toda a verdade de Cristo, é a Bíblia de modo tão profundo, tão escrito na tábua do seu coração, e você guardando dentro do seu coração a palavra de Deus para não pecar contra ele de modo tão profundo, que essa palavra muda quem você é. É isso que Paulo quer aqui. É assim que a gente luta contra falsos ensinos, contra heresias. A palavra de Cristo habitando na gente de modo abundante. E como? Como essa palavra habita na gente? Porque eu estou interessado nisso. Porque, sabe, todos nós oramos por avivamento e lutamos por reforma o tempo inteiro. Nós oramos para que Deus possa avivar a sua igreja. Oramos para que nós possamos viver como a igreja tem que viver. Que nós possamos voltar a viver o evangelho genuíno, voltar a se comportar como cristãos de verdade, parar de ir para a igreja só no domingo, na terça, participar de algumas atividades religiosas e achar que está indo para o céu, enquanto nossa vida está toda torta. Enquanto o nosso conceito está todo errado, a gente não ora a Deus, a gente não lê a palavra, a gente não medita na palavra. Não é isso que a gente quer, não é por isso que a gente ora. E não é por uma reforma que a gente ora, de que nós possamos crer de verdade no ensino da Bíblia como está lá. Não crer mais em tanta heresia, em tanta falsa doutrina, em tanta mentira. Não é isso que a gente quer como igreja. Uma reforma teológica, um avivamento espiritual, crendo nas coisas certas e vivendo de modo certo. É o que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está falando aqui para a igreja de Colossenses. Nós precisamos disso, nós temos que estar interessados nisso. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E como, Paulo, essa palavra vai habitar na gente? Ele explica, em toda sabedoria. Em toda sabedoria. Quando a igreja se reúne atrás de sabedoria, que isso acontece. Quando a gente procura bons livros, Paulo, que era Paulo, em 2 Timóteo, no fim, perto da morte, ele pede para Timóteo, traz os meus livros. Ele escreveu parte do Novo Testamento, era um homem inspirado e queria livros. A comunicação escrita foi o modo como Deus escolheu para transmitir a sua Bíblia e a sua palavra para a gente.
É atrás de bons livros, é lendo a Bíblia, é ouvindo bons sermões, é procurando homens que nos aconselhem, é quando nós buscamos sabedoria, e é algo cerebral mesmo, é algo intelectual mesmo. A Bíblia diz que se a gente quer sabedoria, diz em Tiago 1, a gente tem que pedir para Deus, crendo que Ele vai dar, porque Ele não nega isso para ninguém, não impropera isso a ninguém. Nós precisamos de sabedoria para viver, precisamos desse conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é como o pós-modernismo que o Bruno falou ontem, de que é subjetivo, não tem verdade, é o que eu sinto. Não, existem doutrinas, existem crenças, existem axiomas que a gente crê e vive, e acabou. Precisamos de conhecimento de Deus, para que possamos ter isso na nossa vida, a palavra de Cristo habitando na gente. E Paulo vai dizer como é que a gente adquire essa sabedoria. Ele diz, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. É quando nós como igreja nos preocupamos em crescer coletivamente. É quando nós como igreja nos preocupamos em ouvir a pregação do pastor, como vocês estão fazendo agora, anotando e fazendo tudo direitinho, não só porque é uma conferência, mas no domingo também, por que não? Anotando os versículos para estudar depois. Às vezes você nem pega o papel depois, mas você lembra porque escreveu. Então você fixa na memória melhor. É buscando irmãos mais maduros, buscando pessoas que têm mais conhecimento. E quando a igreja se preocupa com isso, quando você que tem mais conhecimento, passa conhecimento para os seus amigos. É assim que nós vamos crescer mais aquilo que sabemos de Deus e assim viver um modo melhor, nossa fé. E Paulo vai dar um dos meios pelos quais nós podemos adquirir essa sabedoria, esse conhecimento. Ele vai dizer um dos modos pelo qual a igreja edifica e ensina um ao outro. Ele diz aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando nós estamos cantando ao Senhor, quando nós estamos entoando músicas ao Senhor como fizemos agora, o que nós estamos fazendo além de entoar ao Senhor é dizer para o cara que está do meu lado algumas verdades sobre Deus, algumas coisas sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre a cruz. E assim essa pessoa vai adquirir, eu estou ensinando essa pessoa, eu estou admoestando essa pessoa com isso vai adquirir sabedoria, vai adquirir conhecimento, e é esse conhecimento que vai habitar no coração dela e vai transformar a vida dela e fazer ela viver como ela tem que viver. Vocês conseguem compreender isso? Paulo está colocando a música aqui como meio claro e inegável de ensino. A música é um meio de ensino. Quando você canta, você está ensinando alguma coisa para quem está do teu lado. E a pergunta é, o que é que você está ensinando para a galera que está do teu lado? O que é que você está ensinando para Deus, para as pessoas da tua igreja, quando você canta a Deus? Você está ensinando a doutrina de Deus? Você está ensinando as verdades de Deus reveladas na Escritura? Ou você está ensinando simplesmente coisas subjetivas e sem muita profundidade? Jesus, eu te amo, eu te quero, aleluia, aleluia, eu te quero, eu te amo, eu te quero, eu te amo. 12 minutos de o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, aleluia, aleluia. Será que a gente tem se preocupado em escolher canções para a igreja que realmente transmitem alguma coisa para quem está do nosso lado? Porque um músico, meu amigo, não é só um músico, é um mestre. O músico, meu amigo, o cara que está cantando aqui, ele não está só fazendo um showzinho, não. Ele não está de maneira alguma fazendo um showzinho. Ele está ensinando para você verdade sobre Deus. E você, ao cantar isso também, está ensinando para quem está do teu lado verdade sobre Deus. O problema é que nós simplesmente esquecemos disso. A gente começou a achar que a música não passa de um momento de sentimento. É um momento de sentir coisas. E claro, é assim. É um momento que você expressa para Deus o que você sente por Ele. Mas o seu sentimento é baseado em algo. Seu sentimento é baseado em quem Deus é, no que Deus faz, no que Ele revelou na palavra. E isso tem que ser o tema da nossa canção. Isso tem que estar expresso na música. Porque a música vai ensinar isso para quem está do nosso lado. A questão é, a gente tem se preocupado com isso de verdade? A gente tem olhado para isso de verdade? Quando a gente vai escolher uma canção, a gente pergunta se está na moda. A gente pergunta se é a banda que canta, se o ritmo é legal, se a instrumentação é boa. A gente pergunta, isso vai ensinar tal verdade sobre Deus para aquele irmão. É isso que devia preocupar a gente, não outras coisas. É isso que devia deixar a gente debruçado sobre várias letras de música, e não outras coisas. Salmo 119, verso 54 diz o seguinte: os teus decretos são o tema da minha canção. Está lá, bem bonitinho aqui no slide. Os teus decretos são o tema da minha canção. Qual era o tema da música do salmista? Qual era? Os decretos de Deus. Verso 172, mesmo salmo. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. A minha língua cantará a tua palavra, porque todos os teus decretos são justos. Por que a língua dele cantava a palavra de Deus? Porque os decretos de Deus, que ele conhecia, eram justos. Qual era o tema da canção do salmista? O que era que, quando o salmista escreveu uma música, o que ele queria colocar lá? Os decretos de Deus, a palavra de Deus. E o que a gente coloca na letra, no papel, quando vai compor uma canção? Quando vai escolher uma canção que alguém fez? E se preocupa, tem palavra de Deus aqui?
tem Bíblia aqui, tem doutrina aqui, tem teologia aqui. Porque teologia não é só uma coisa que um cara barbado, numa sala com 1000 livros, faz, não. É o que você faz lendo sua Bíblia toda manhã. Se chama teologia isso. É pensar sobre Deus, é crer em alguma coisa sobre Deus. Absolutamente todo mundo nessa sala aqui é um teólogo. Você pode não ser um acadêmico, mas você é um teólogo. Você pensa em coisas sobre Deus, você fala coisas sobre Deus, você tem ideias e conceitos e doutrina sobre Deus. Você é um teólogo. A questão é, você passa essa teologia para as pessoas quando você canta? E é uma boa teologia centrada na palavra? Porque hoje a gente quer cantar experiências pessoais, nós queremos cantar simplesmente nossos próprios sentimentos e coisas do tipo. Mas o nosso sentimento, meu amigo, não é baseado no que Deus fez e no que Deus faz, é um sentimento vazio e sem lógica nenhuma. Nosso sentimento não é vazio de verdade. Nosso sentimento é baseado na verdade. E quanto mais nós nos baseamos na verdade, mais nossos sentimentos se afloram a Deus. Deus é alguém tão amável, tão perfeito, tão justo, que quanto mais eu conheço esse Deus, quanto mais eu procuro conhecer esse Deus, mais eu amo esse Deus. Mais meus sentimentos sobre Deus se afloram e ficam loucos para extravasar, louvando, cantando, sei lá, pulando se você for mais expansivo, quietinho no seu canto, agradecendo se você for mais retraído. Mas você vai manifestar isso a Deus. E quanto mais você ama esse Deus, ao conhecê-lo, mais você quer conhecer esse Deus. Porque se eu amo minha namorada, eu quero saber o que é que agrada e o que é que não agrada a ela. Porque se eu amo meu pai, eu quero saber o que é que eu faço que deixa ele com raiva e o que é que eu faço que deixa ele feliz. Qual o presente ele gosta de ganhar e coisas do tipo. Se eu amo Deus, eu quero saber o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada a Deus. Eu quero saber o que foi que Deus me ensinou. Se você não está preocupado, meu amigo, com doutrina, é provável que você não ame de verdade a Deus. É provável que você venha na igreja, é provável que você teve uma experiência religiosa, participou de alguma coisa, mas que você não ama a Deus de verdade. Você pensa que ama. Se você ama alguém, você quer conhecer esse alguém, você dá importância para as palavras desse alguém. Se alguém tenta conversar comigo, eu nem escuto o que você diz direito, significa que eu não te amo, ou que eu não estou te dando atenção, ou que eu estou com raiva de você, estou te desprezando. Se você despreza a palavra de Deus, se você não ouve essa palavra, e se você não está nem aí para transmitir essa palavra através das músicas que você escreve, e através das músicas que você escolhe para o louvor da igreja, ou através das músicas que você canta junto com o louvor da igreja, significa que você não ama esse Deus de verdade. Ou então esse amor não está maduro. Talvez você esteja muito, mas muito infantil na fé ainda. E precisa de muito cuidado, de muito crescimento. Porque se você ama Deus, você quer conhecer esse Deus. E se você ama Deus, e se você quer conhecer esse Deus, você vai se preocupar em cantar sobre os atributos e os decretos, e o que esse Deus fez, esse Deus faz. Eu fiz questão de trazer o pessoal que tem servido a gente no Cante das Escrituras, o Daniel, o pessoal que veio com ele, porque eu queria dar um exemplo para vocês disso. Os decretos de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz. Sabe, é tão simples isso. Sabe, não é subir o Himalaia, não é fazer exegese de grego, não é decorar termos em hebraico, nem lembrar versículos e capítulos inteiros da Bíblia. Não é lembrar de axiomas da história da igreja ou ler livros de 700 páginas. É simplesmente, quando você for escolher o que você vai cantar, escolha uma música que fala do teu Deus, meu chapa. É difícil, é demais, é absurdo. Mas por que a gente faz diferente? Por que quando a gente vai escolher música, a gente pega músicas que falam coisas completamente subjetivas sobre Deus? Músicas que provavelmente não falam mentiras sobre Deus, claro. Músicas que provavelmente não blasfemam contra o nome de Deus, ou que simplesmente mentem sobre Deus. Essas músicas, graças a Deus, não são tão frequentes, embora haja certa frequência. Mas músicas que realmente tragam algum conteúdo, alguma substância intelectual sobre Deus, para que nossas emoções possam ser manifestadas a Ele de modo concreto. É cantar: que impressionante é o teu amor, porque me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Percebe quanta verdade tem nesse verso? Você consegue perceber isso? Quando nós cantamos que tu somente é Deus, soberano Senhor, no teu trono estás, podem ser meus dias bons ou maus, tu és Senhor. Você consegue entender quanta doutrina tem aí? E quanta verdade sobre Deus tem aí? Quanta emoção isso não gera em mim? Meus lábios exultarão de louvor, porque me ensinaste os teus decretos. Isso, salmista. Verso 171 do Salmo 119. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinaste os teus decretos. Por que é que os lábios do salmista, iam transbordar de louvor? Porque ele aprendeu os decretos de Deus. 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas ordenanças. Por que é que o salmista louvava a Deus 7 vezes por dia? Por causa das ordenanças de Deus. Por que nossas igrejas são tão frias na hora do louvor?
que é que nós somos tão desinteressados em louvar a Deus? É porque o som está ruim? Às vezes pode ser, mas não é principalmente por causa disso. É porque, sei lá, o ministro não canta muito bem, o músico não está muito bom, ou talvez a gente não saiba mexer com as emoções direito das pessoas, e fazer aqueles mungangos que muita gente faz. Será que é por isso? A maioria das vezes, amiga, é porque falta Deus, falta doutrina de Deus, falta conhecimento de Deus, falta os mandamentos de Deus. A maioria das vezes o povo de Deus não está louvando a Deus no culto. Muitas vezes nós estamos completamente desinteressados e tristes e vazios, é porque não conhecemos essa palavra o suficiente para querermos louvar esse Deus. Nós não conhecemos Deus o suficiente para termos vontade de engrandecer o nome dele. Muitas vezes aquilo que a gente canta expressa tão pouco sobre Deus e tão poucas verdades sobre Deus, que a gente simplesmente fica, é isso aí, aleluia, glória, glória, aleluia. Isso é importante, amigo. Isso não é simplesmente picuinha teológica, isso não é simplesmente, sabe, porque o Iago não gosta de música. Eu amo música e é por isso que eu estou aqui. Eu não gosto de música ruim, tá? Não gosto de música que fala pouca coisa sobre Deus, mas eu amo quando nós nos reunimos. Vou ter que aguentar minha tosse até o fim do dia, por aí. Mas eu amo quando nós nos reunimos para louvar e engrandecer Deus por causa do que Ele é, por causa do que Ele fez. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente, amigo. 1 Coríntios 14,15 diz o seguinte, 1 Coríntios 14,15: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Salmo 47, verso 7: cantai louvores com inteligência. Você tem usado seu entendimento no louvor? Nós temos cantado com inteligência. O nosso louvor é burro, porque tem um cantor famoso hoje em dia, meu amigo, que é até o português da música. E eu não estou brincando, não. É mudança de voz verbal o tempo todo, é mudança numérica. Tem uma música que é horrível teologicamente, mas eu consigo dizer que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Quem te viu, vão, meu amigo. A mulher não quis só errar na doutrina, ela quis avacalhar o português também. Fora que a letra da música já é de um mau gosto terrível, né? Quando Provérbios diz que a gente tem que não devemos nos alegrar quando nosso inimigo cai. Jesus disse que nós devemos amar nossos inimigos. Nós devemos amar os inimigos e orar por quem persegue, meu chapa. E a música diz que quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, porque ele vai estar na plateia, meu chapa, e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. É engraçado, eu sei, mas é triste também. É triste que as pessoas cantam isso. É triste que as pessoas creem nisso. É triste que tem muitas igrejas que acham que isso é verdade do Evangelho. E olham para o Antigo Testamento e veem Deus muitas vezes, realmente, matando os inimigos do povo de Deus, como Ele fez, claro. E acham que isso é base para inspirar vingança dentro da igreja. Isso inspira vingança na igreja. Porque eu já estive em locais que cantaram isso. Eu já fui pregar em igrejas que cantaram isso antes de eu pregar. E é justamente isso que inspira, a vingança. É aquele irmão, aquele cara não creu no meu ministério, mas ele vai ver quando eu for famoso. É aquela irmã que diz que eu canto mal, mas ela vai ver quando eu gravar meu CD. Eu vou estar no palco e ela na plateia. É isso que tem sido passado, porque a música prega algo. E essa música prega isso, vingança. Prega isso, meu chapa. Você vai se dar bem na vida, quem está contra você vai se dar mal. E se alegra por isso. Música ensina. O que é que a gente tem ensinado? O que é que a gente tem ensinado? Nossos louvores são inteligentes? Trazem realmente coisas que instigam nossa mente a pensar? Coisas que a gente canta e pensa, caramba, mas eu nunca percebi esse versículo desse jeito, nunca percebi essa verdade de Deus dessa maneira. Será que nosso louvor é inteligente? A gente pode ser acusado de burrice, simplesmente por causa do que canta. Às vezes nós temos uma pregação fiel, firme, forte, voltada para a palavra, mas quando a gente vai cantar, a gente avacalha tudo. E diz tudo que o pastor diz com o que a gente canta. Isso é importante. Salmo 105 é um exemplo muito interessante disso. O início do Salmo diz o seguinte: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. O começo do Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras dentre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Você percebe que há um paralelismo muito claro aqui entre proclamar o nome de Deus,
pregar a sua palavra, lembrar de suas ordenanças e cantar a ele, e entoar canções ao nome dele. E é verdade que até esse Salmo 105 é um exemplo muito claro disso. O salmista não só prega nesse salmo que devemos usar a música como meio de ensino e de proclamação, mas ele usa essa própria música para tal. Versos 8 a 10, ele fala sobre o chamado de Deus a Abraão, estabelecendo Israel como povo da aliança. Nos versos 16 a 23, ele fala da fidelidade de Deus ao patriarca José. Versículos 23 a 38 fala da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito e os milagres que foram junto desse povo. Ou seja, essa canção falava de coisas muito palpáveis sobre Deus. Quando Moisés passou do Mar Vermelho, eles entoaram o quê? Uma canção. E o que é que dizia essa canção? Deus nos tirou do Egito, passamos pelo mar, Ele matou o faraó que vinha atrás da gente. Ou seja, ele cantava sobre coisas palpáveis e reais que fazem sentido, que traziam algum conhecimento sobre Deus. A questão é, as nossas músicas fazem isso? Através das nossas músicas nós podemos ver palavra de Deus sendo transmitida e ensino de Deus sendo transmitido? Daqui a pouco a gente vai cantar 3 músicas que vão ser um bom exemplo disso. São hinos do século XVI, XVII e XVIII, traduzidos para o português com instrumentação um pouquinho mais moderna, porque ninguém merece música do século XVI, né? Mas a letra, meu amigo, você vai ver a diferença da coisa, porque a gente costuma cantar hoje. Às vezes a gente precisa parar para mastigar o que foi dito. Porque, meu amigo, a gente precisa cantar com inteligência. A gente precisa proclamar o nome de Deus junto com o que a gente canta, através do que a gente canta. Se isso é uma verdade de Deus, se isso é um mandamento de Deus, se isso é uma doutrina clara da Escritura, você consegue perceber isso? Alguém discorda que a música serve para pregar? Pode levantar a mão, ninguém vai te bater não, só eu. Alguém discorda que a música é um instrumento de transmitir conhecimento de Deus? Se isso é um mandamento de Deus, e se pecado é a transgressão da lei, transgredir isso, meu amigo, é pecado, não é desonra a Deus. Se você na sua igreja canta, escolhe músicas ou permite que existam músicas lá, não que falam mentiras sobre Deus, a questão não é essa, isso é indescritivelmente pecado, mas que não falam coisas palpáveis sobre Deus, que simplesmente cantam besteirinha aqui ou ali, isto é pecado. E é o pecado que leva o homem para o inferno. Foi pelo pecado que Jesus teve que morrer naquela cruz e receber a ira de Deus. Pecado. Isso é importante, amigo. Louvor não é uma besteirinha que você faz no domingo, não é uma coisinha que você organiza em 5 minutos. É ensino, é uma pregação. O pastor passou uma semana estudando para uma pregação. Tem pregadores que passam 60 horas sentados na cadeira para preparar o sermão. A gente acha que vai escolher as músicas de domingo antes do culto? Ou no domingo de manhã? Preparação, meu amigo. Escolher com cuidado. Saber que o que vou cantar aqui vai pregar coisas para as pessoas. Se eu prego mentira sobre Deus, eu sou um missionário de Satanás. Eu estou ensinando doutrinas de demônios. Se você não prega coisas palpáveis sobre Deus, você é um pregador que sobe aqui e fica falando das férias do fim de semana, da Páscoa, que viajou com a família, e não prega nada sobre o Evangelho. Você é um falso mestre. Você é um falso profeta. Você é um homem que vai ser julgado duramente por Deus. Porque você está levando o povo de Deus a achar que não existe muito conhecimento a ser crido. Isso é importante. E é por isso que eu estou aqui hoje de manhã, depois de 21 dias de tosse, sem parar. Só Deus sabe como é que eu não estou morrendo de tosse aqui, é só Deus mesmo dando graça. É porque eu sei que isso é importante, existem igrejas locais que têm sucumbido, porque não têm entendido isso. Porque não têm acordado para isso. E é uma verdade simples do Evangelho. É uma coisa muito simples da Escritura. Não é verdade oculta, não é um treco que você precisa ler por 20 dias para perceber. Você não precisa de um livro de 500 páginas para interpretar, ou de um manual de grego e de hebraico e do Deus a 4, Diabo a 4, mas alguém se escandalizar. É simples, cara. Está na Bíblia, está claro, tem tanto verso dizendo sobre isso, e é até lógico, racional. Se eu vou cantar para Deus, eu canto sobre Deus. Ponto. Efésios 4:11. Notem aí. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está descrevendo os ministérios da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê o músico? Ô Paulo, esqueceu da gente, ô? Né? Já teve essa impressão, Daniel? No comecinho? Você vai ler isso aqui? Sim, mas e eu, né? Eu sou ministro, eu sou da igreja também, eu estou aqui todo domingo servindo, sai a semana toda, e Paulo esquece da gente. Mas a questão é que o músico, amigo, não é um ministério que acaba em si mesmo. O ministério de música é um ministério que é um meio para outros ministérios. O músico é um pastor porque ele exorta e cuida do povo de Deus enquanto canta.
O músico é um mestre porque ele ensina doutrinas e verdades sobre Deus enquanto canta. O músico pode ser evangelista quando ele canta para os ímpios que estão no culto, quando ele canta lá fora ou faz música em outros locais. O músico pode ser um profeta, mas aí já é muita discussão. Vocês precisam entender isso, amigo. O músico é um ministro do Evangelho. Precisa ser um ministro do Evangelho. Se ele não é um ministro nesse sentido aqui, se ele não é um mestre, um pastor, um evangelista, um obreiro de Deus, ele não está cumprindo perfeitamente o ministério dele. Ele não está agindo como deveria agir. O cara desse é perigoso. Vocês deveriam tomar cuidado com alguém que está cantando e tocando na sua igreja, mas que não faz no temor do Senhor, sabendo que a música que ele vai escolher precisa, amigo, cantar sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a cruz, com profundidade, com ensino, com clareza. E a história da igreja traz tantos exemplos sobre isso que não daria para falar de todos. Agostinho, acho que é um dos meus casos preferidos. Ele foi na igreja de Ambrósio, foi o primeiro homem que organizou a enologia cristã. E ao ouvir o canto antifonal lá de Ambrósio, Agostinho escreveu nas suas confissões: as vozes fluíam até meus ouvidos e a verdade vertia em meu coração. Ele ouvia as vozes cantando, ele ouviu lá na igreja de Ambrósio as vozes cantando sobre Deus, e a verdade, amigo, vertia até o coração dele. E ele disse que não conseguiu segurar as lágrimas. Em outro local ele diz o seguinte: quando eu sou mais, nas confissões ainda, Agostinho, quando eu estou mais emocionado pelo modo que é cantado, pelas vozes, do que por aquilo que é cantado e pelo conteúdo do que é cantado, eu confesso que pequei. E que preferia nunca mais ouvir cantar. Ele disse: eu sou mais emocionado pela voz, pela melodia, pela música, pelo arranjo, do que pela doutrina de Deus que é transmitida. Confesso que pequei, diz Agostinho. E era melhor nem ter ouvido cantar. Será que nós podemos ter essa mesma ousadia de dizer isso? Dizer: eu preciso que Deus me seja transmitido através do canto? Verdade de Deus, conhecimento de Deus, doutrina de Deus. Os pais da igreja costumavam usar sempre música como meio de ensino e como meio de apologética. Na história da igreja nós temos, homens são divididos em dois grupos: os polemistas e os apologetas. Os apologetas defendiam a doutrina para os de fora, os polemistas defendiam a doutrina para os de dentro. E segundo os pais da igreja, a música era um instrumento para isso. Eles usavam a música tanto para pregar contra aqueles que vinham fora da igreja, com falsas doutrinas e diziam que Deus não existia, ou vêm com heresias malucas de religiões diferentes, ou mesmo contra as doutrinas falsas que surgiam dentro do cristianismo. E a música era um meio para isso. A igreja católica romana no começo tinha uma ideia tão clara e tão firme disso, que ela chegou a proibir o povo de cantar e escolheu só um grupo especial e só eles podiam cantar no culto, mais ninguém, para evitar que pessoas cantassem coisas que não estivessem na palavra. Foi uma jogada exagerada? Provavelmente. Mas o conceito a ideia que estava de trás disso a música é um meio claro de transmitir conhecimento. Não queremos que conhecimento ruim seja transmitido com a música. Então eles proibiram o pessoal de cantar. João Calvino, na Reforma Protestante, foi tão consciente disso que ele chegou a proibir as pessoas a cantarem qualquer outra música que não fosse salmo. Surgiu daí o conceito de salmodia exclusiva. Só salmos e mais nada. Discordo disso, mas eu acho que a gente seria muito mais feliz se cantasse mais os salmos. Com certeza. Mais da palavra de Deus, mais da verdade de Deus, outros hinos que estão expostos nas Escrituras. Então o primeiro ponto aqui e eu espero que vocês consigam sair daqui crendo nisso de verdade. Já falei isso para várias pessoas aqui e tem gente que ainda não aprendeu. A música é um meio de pregar o Evangelho. A música é um meio de transmitir conhecimento. A música é um meio de passar a verdade de Deus. Se você não faz isso, você está pecando e desonrando a Deus. Você acha que levantando as mãos e cantando você está glorificando a Deus, mas na verdade o que você está fazendo é cuspindo na face do Criador. Se você não faz do modo como Ele prescreveu. Em Levíticos 10:1 ou 11:1, 2 sacerdotes foram mortos por Deus, fulminados, porque acenderam um incensário que era símbolo de adoração a Deus de um modo diferente do que Ele prescreveu. Muitos de nós deveríamos ser mortos e fulminados porque adoramos a Deus de um modo que Ele não prescreveu, de um modo diferente do que Ele gostaria. Muitas vezes eu já deveria ter sido morto por Jeová, e muitos serão mortos eternamente por desonrarem a Deus, também através do seu canto. Eu quero que vocês aprendam isso, que vocês entendam isso pelo amor de Deus, para me sair feliz daqui. Usem Bíblia no que vocês cantam, usem doutrina no que vocês cantam. Perguntem o que é que essa música me passa sobre Deus, e não fique ajudando o cantor não. Porque a gente cristão é muito gente boa, velho. A gente é muito bonzinho. A gente pega a música mais avacalhada que tem
E tenta, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer isso aqui, tá bom, ajuda o cara. Mas ajuda no teu quarto ou com teus amigos. Quando for escolher a música para cantar no domingo, amigo, você não tem que caçar a doutrina ali. Você não tem que peneirar até achar Jesus na música, não. Tem que estar explícito. Tem que estar claro, tem que ser uma pregação, um ensino. Eu tive um professor de física formado pelo ITA. O cara tinha uma cabeça deste tamanho, literalmente. Era enorme, tinha até uma rachadura aqui. Ia ser do tamanho do cérebro do nego. Formado pelo ITA. Mas eu não entendia bulhufas do que ele dizia. Entendia nada do cara. Por quê? Talvez seja porque eu era um aluno ruim também. Mas isso não ia servir para analogia. Então eu vou dizer que a culpa é do professor. Tá? Por quê? Porque ele era um cara que tinha muito conhecimento, sabia muito, isso é inquestionável, formado pelo ITA, mas ele não tinha didática, ele não sabia passar esse conhecimento para uns moleques de ensino médio. Muitas vezes a gente tem músicas que tem até alguma verdade lá, mas ninguém consegue pegar essa verdade, tão difícil que é. Às vezes é porque a linguagem não é didática, tem algumas músicas, alguns hinos antigos que tem esse problema. No Orgia Nefanda, o rebelde Belsazar, é um exemplo que eu gosto de dar, está lá no Cantor Cristão, que é um inário ótimo, claro, mas tem algumas linguagens completamente anacrônicas, ninguém entende nada do que está escrito. Às vezes é porque o cara passou algum conhecimento ali, mas é um negócio tão raso, que a gente precisa caçar, sabe? E tentar implorar para sair, você espreme com todo gosto para cair um pouquinho de doutrina no balde. Não tem que ser assim. A gente precisa encontrar músicas, eu sei que está difícil hoje em dia encontrar música assim. Elaiá, tá brabo. Mas a gente precisa encontrar músicas que preguem muito sobre Deus e que cada verso traga uma verdade sobre Deus. E que nós possamos ler e dizer, pronto, isso aqui vai edificar o povo. Isso aqui vai ensinar ao povo. Isso aqui vai ajudar o povo. Metade desses grupos estão na... A metade é bondade demais, meu Deus. Acho que a incrível minoria desses grupos que estão na moda tem realmente composto com canções que têm tido profundidade. A maioria deles compõe músicas que falam de Deus, claro. Falam coisas boas sobre Deus, claro. Ensinam verdade sobre Deus, amém. Mas é tão pouco. Às vezes é tão raso. Às vezes é repetir conceitos rasos e sem profundidade, de modo tão enfadonho. É uma fé que tem 1 quilômetro de comprimento, mas 1 centímetro de profundidade. Cantar louvores com inteligência, profundidade, conhecimento de Deus. Tá? Espero que vocês possam entender um pouco mais disso. Primeiro aspecto horizontal do canto. O canto é um modo de ensinar. Amém? Tudo claro até aqui? Amém. Mas além de ensinar, ou um dos aspectos desse ensino, é o segundo ponto. A música é um meio de evangelismo. A música é um meio de propagar o evangelho de Deus. A música é um meio de propagar a verdade de Deus. Deixa eu citar um problema aqui, uma problemática que eu levanto no GAP de vez em quando. Nós somos um grupo de missão, certo? E nós fazemos reuniões evangelísticas, reuniões que pregam o evangelho. E nessas reuniões, nós usamos música. Temos momentos de louvor, cantamos 1 ou 2 músicas antes da pregação. E muitas pessoas fazem isso. Na minha igreja, às vezes, a gente faz cultos voltados apenas para incrédulos. 1 vez no ano, eu acho, 2 vezes no ano. Então a gente chama um pregador que vai evangelizar, a gente distribui panfletos pela cidade com alguma temática, para vir apenas incrédulos, o foco é chamar incrédulo, para que haja uma pregação pura e totalmente voltada para eles. Às vezes a gente faz isso. E a gente tem louvor nessas reuniões. Às vezes os cultos campais tem louvor. Você chama descrentes para o culto de domingo na sua igreja. Por que louvor? Por que música aí? Não é verdade que Deus rejeita a adoração do ímpio? Não é verdade que o ímpio, segundo Efésios 2, é um inimigo de Deus? Não é verdade que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens? E se esse cara está fora de Cristo, ele não tem um intermediador, logo Deus não escuta a oração dele, não escuta o clamor dele, não escuta o louvor dele? Não é claro na Escritura isso? Os homens são totalmente depravados de Deus, reprovados por Deus, odiadores de Deus, de que ainda que haja um amor de Deus que manifesta as pessoas por aí, existe uma bondade de Deus manifesta sobre a humanidade, mas ainda assim existe uma ira de Deus contra os ímpios. Deus está irado. João 3, que tem o João 3,16, que a gente sempre ama, né? Deus amou o mundo, aleluia. Mas João 3,36 diz que aquele que tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho já está condenado e a ira de Deus está sobre ele. Deus odeia o ímpio, ainda que haja também, embora a gente não entenda isso plenamente, um sentimento de bondade com relação ao ímpio. Mas Deus é odioso. Esses homens são inimigos de Deus. Sabe, a gente às vezes acha que o arqui-inimigo de Deus é Satanás, e Deus está na quebra de braço eterna contra Satanás. O arqui-inimigo de Deus é você, se você não tem Jesus. E é você que vai sofrer junto com Satanás no inferno eternamente, debaixo da ira de Deus.
Por que Deus não ouve a oração de um homem desse? É por isso que é tão desesperador a condição do ímpio. É por isso que é tão urgente a evangelização. Por que nós vamos usar músicas em contexto desse? Por que a gente usa canções? O cara está indo para o inferno, velho, eu vou ficar de musiquinha pro cara, o cara vai nem ouvir. O Deus vai nem ouvir o cara cantando, o cara vai nem cantar, nem conhece as nossas músicas. Por que a gente usa canções? Porque a música é um meio de pregar o evangelho a esse perdido. A música é um meio de você, a esse cara que não conhece Deus, dele ouvir, sendo cantado pela igreja, doutrina e conhecimento de Deus. Entenda, é impossível, e repito, é impossível você ser fielmente bíblico, sem ser cristocêntrico. É impossível você ser bibliocêntrico sem ser cristocêntrico. É impossível ser centrado na Bíblia sem ser centrado em Cristo. Porque Cristo é absolutamente tudo na Escritura. A Bíblia não é a minha história, a Bíblia não é a sua história, não é simplesmente a história de um povo, é a história de Deus atuando no mundo. Desde Gênesis até Apocalipse não, Apocalipse é aquela banda, né? Até Apocalipse, a piada foi péssima, não foi? Esquece essa, tá? Vou pensar na melhor. De Gênesis a Apocalipse, meu amigo, é a história de Deus, é a história de Cristo, é a história daquele que veio redimir um povo para a sua honra e glória. É impossível nós falarmos da Escritura sem falarmos de Jesus. Uma pregação que não conduz a Jesus é uma pregação infiel. Não importa o quão bíblico e que exegese de grego o seu pastor faça, se o sermão não conduz a Jesus, ou não é sobre Jesus, ou não expõe Jesus de algum modo, esse sermão é falso. E esse cara não pregou de verdade. Não pregou de verdade porque viram lição de moral, ou algo do tipo. João 5:39. João 5:39. É Jesus falando com os mestres da lei. Ele diz o seguinte, João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus dizendo, as Escrituras, Antigo Testamento, elas testificam de Jesus. Lucas 24:27. São os discípulos indo para o caminho de Emaús, Jesus aparece ressurreto, eles não reconhecem, então depois eles reconheceram, então diz o seguinte, diz o seguinte, começando por Moisés, o Pentateuco, Gênesis e diante, e passando por todos os profetas, ou seja, o Antigo Testamento praticamente inteiro, todo ali o Antigo Testamento, praticamente todo, de Moisés aos profetas. Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus, velho. Jesus não está só no Novo Testamento, Jesus está no Antigo. E se você espremer o Antigo Testamento, meu amigo, sai o sangue de Jesus, sai a história de Jesus, sai Cristo, porque ele está prefigurado lá, ele está profetizado lá, ele está tipificado lá, em todos os sentidos. Desde o cordeirinho, desde o animal que foi morto no Éden, para cobrir a nudez de Adão e Eva, tipificando o que Jesus fez pela gente. Desde Abel, cujo sangue clama. Desde Noé, o único justo na geração dele. Por meio dele a humanidade continua existindo. Desde a arca, desde a tenda no deserto, desde o lugar do encontro, desde a arca da aliança, os frutos que eram entregues, os cordeiros que eram mortos, o dízimo, as primícias, o sábado, Abraão, Isaac, todos eles representam e apontam só para uma pessoa, não é para mim, não é para você, não é para ninguém, é para Jesus. A gente não entende isso porque nossos sermões não apresentam isso. Sabe, nós aprendemos a fazer um tipo de sermão e praticamente todos os nossos sermões representam o mesmo tipo, que é o seguinte: Davi e Golias, né? Davi pegou as pedrinhas, matou Golias, então eu sou Davi, Golias é meu problema, é meu pecado, é minha enfermidade, então eu oro, e Deus, né? Tem Pedro andou sobre as águas, você é Pedro, as águas são os problemas, o vento é a dificuldade, olhe para Jesus. Ruth, precisou de um Boaz, você é Ruth e tudo mais. Todas as pregações não passam de biografia moralista. Alguém fez alguma coisa? Você é esse alguém? Faça a mesma coisa, amém. Mas não é assim que os apóstolos pregaram. Não é assim que as cartas do Novo Testamento são pregações foram construídas. O foco sempre é Davi e Golias. Jesus é nosso Davi. Golias era o nosso pecado. E nós éramos o povo de Israel morrendo de medo. Precisou Jesus vir para nos salvar. Jesus era Isaac, não eu. Foi Jesus que se entregou, não eu. Noé
Noé representava Jesus e não eu. Ele era o único justo da geração e não eu. Eu faço parte daqueles que estavam lá não crendo. Enoque não sou eu. Enoque é Jesus que andou com Deus e subiu ao céu junto dele, à destra do Pai. Não eu. Amigo, eu sou um pecador desgraçado se não fosse por Jesus. Eu sou um lixo de ser humano se não fosse por Jesus. E por que a gente sempre quer se colocar como o herói da história? Porque sempre que a gente olha para o Antigo Testamento, nós somos o herói, aquele molequinho que não tinha nada para vencer, mas na força de Deus venceu os gigantes e cortou a cabeça dos nossos problemas. Não é assim que nós temos que olhar para o Antigo Testamento. A pergunta é, onde é que Jesus está aqui? Não é onde é que eu estou aqui, onde é que Jesus está? O que é que Jesus fez aqui? Jesus não passou 40 dias com os discípulos mostrando onde é que eles estavam no Antigo Testamento. Mostrando onde é que ele estava. É onde é que Jesus está. É impossível você ser verdadeiramente bíblico sem ser verdadeiramente cristocêntrico. É impossível você cantar uma canção. É impossível você cantar uma música, compor uma música que seja verdadeiramente bíblica, que não seja verdadeiramente centrada em Jesus. É impossível. Se você tem uma canção, a canção pode cantar sobre qualquer coisa. Pode ser um tratado teológico nos cânones de Dort sobre a doutrina pressuposicional do supralapsarianismo, do Deus sabe o quê. Se não fala de Jesus, meu amigo, não é verdadeiramente bíblico, não é profundo o suficiente. Não é. Tolice, rasga esse negócio aí que não serve não. Se não fala do Evangelho, se não expõe Cristo, se não expõe Cristo, se não expõe a obra da cruz, se não expõe o único motivo pelo qual a gente está de pé aqui, e o único motivo pelo qual não estou indo para o inferno hoje, serve para mim. Eu não quero cantar essa coisa. Eu só estou de pé aqui por causa de Jesus. Vocês só estão aqui por causa de Jesus. É porque naquela cruz a ira de Deus foi lançada em Cristo. É porque naquela cruz o meu pecado foi lançado em Cristo. Lutero estava certo quando disse que Jesus foi o maior pecador que já existiu. Olhos regalados. Parece blasfêmia, não? 2 Coríntios. Aquele que não viu pecado, Jesus, nunca viu pecado, nunca pecou, nunca fez nada de errado, foi tentado em tudo, segundo Hebreus, mas em nada cedeu. Aquele que não viu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. O pecado de todo o povo de Deus, meu amigo, estava jogado em Jesus naquela cruz. O meu pecado estava lá, o teu pecado, Jéssica, estava lá, o teu pecado estava lá, o teu pecado, Daniel, estava lá, o teu pecado, Bruno, estava nele. O meu pecado não é mais meu pecado, é o pecado de Jesus naquela cruz. O pecado de todo o povo de Deus estava lá, naquela cruz. Todo o nosso pecado. E é por isso que ele clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Não é porque o pai, num ato romântico, não conseguiu olhar para o seu filho sofrendo, oh meu Deus. Porque Isaías 53 diz que para o Senhor agradou moê-lo. Mas é como diz também Isaías 53, os pecados do seu povo foram lançados nele. O nosso pecado estava lá e Deus não estava junto do pecado. Deus abandonou o seu filho e derramou a sua ira contra o seu filho, para que nós pudéssemos ser livrados dessa ira. É por isso que eu estou de pé, meu amigo. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente vai para o céu. É por isso que a gente pode cantar e ser ouvido. Como é que eu não vou cantar essa verdade? Como é que eu não vou cantar esse evangelho? Como é que eu vou escolher qualquer besteira para cantar, senão isso? Como é que eu vou botar meu filho para cantar a dança do pinguim? E não cantar sobre a cruz, sobre o evangelho, sobre Cristo, sobre Deus? Por que eu gasto meu tempo cantando todo tipo de besteira, velho? Todo tipo de idiotice? A gente não canta sobre esse evangelho. Hein? Por quê? Alguém consegue me explicar por quê? Porque eu não vejo motivo. A gente tem Jesus, chapa. A gente tem a obra de Cristo, chapa. Eu estou vivo por causa disso. Só respiro por causa disso. Eu passo a eternidade sofrendo debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso, que é fogo consumidor por causa disso. A gente não canta isso. A gente não prega isso. A gente não vive isso. A gente devia se envergonhar. A gente devia ter vergonha de erguer as mãos em adoração e cantar bobagem para Deus. Eu devia ter vergonha, meu chapa. Eu devia ter vergonha. Eu devia ter vergonha de ter cantado besteira para Deus e de vez em quando me pegar cantando bobagem para Deus. A gente devia ter vergonha. É o único sentimento que a gente devia ter. Nojo de si próprio. Porque o ato mais glorioso do mundo foi feito por nós. A morte do Filho de Deus. Pelos nossos pecados, velho. Ele não só morreu. Ele não só morreu. Ele levou o meu pecado nele, velho. O meu pecado nele, velho. Sabe o que isso significa? Significa que toda vez na minha vida que eu não conhecia Cristo, que eu me masturbava, aquilo era pecado de Cristo. Toda vez que você fez sexo com sua namorada, com seu namorado, aquilo era pecado de Cristo. Toda vez que você viu pornografia, que você gritou com seu pai, você gritou com seu colega, que você foi orgulhoso, que você foi preguiçoso, que você foi glutão,
que você foi voltado para si ou egoísta, aquilo não é mais um pecado, velho. Aquilo foi um pecado que, como se Cristo tivesse cometido aquele pecado. O Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito de Deus. Por mim, velho. Quem que merece isso? Quem de nós merece isso? Quem de nós consegue levantar a mão e dizer, não, eu merecia, é porque eu merecia realmente? Não merecia porcaria nenhuma. Merecia o inferno eterno, velho. Por que a gente não canta isso? Por que a gente não canta isso? A gente prefere cantar sobre meus sentimentos, o que eu quero, o que eu desejo. Eu quero isso, eu estou aqui para aquilo, glória a mim. Nossas canções cantam mais sobre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer de Deus. A gente não exalta a pessoa dele, o ser dele, os atributos dele. A gente devia ter vergonha. Muita vergonha. Porque os ímpios, não só a gente, mas os ímpios também precisam disso. A música é um meio de evangelismo. E a música é um meio de transmitir essa verdade para as pessoas. Por que a gente não faz isso? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Pode anotar. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente, e primeiramente aqui não é só primeiramente de tempo, eu entreguei primeiro antes das outras coisas, mas em termos de principal, a mensagem principal, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É a mensagem principal, velho, de toda a teologia cristã. Spurgeon, que foi um dos grandes teólogos e pregadores do mundo, dizia: minha teologia se resume em 3 palavras, 4 eu acho. Jesus morreu por mim. 4. Jesus morreu por mim. Eu sou um cara que eu amo teologia. Eu estou no seminário teológico, eu fico lendo uns trecos desse tamanho. Obrigado às vezes. Fico lendo uns livros em inglês com uns termos que eu não sei nem pronunciar direito. Tive que estudar sobre supralapsarianismo. Imagina que marmota é essa aí, vai. Mas, apesar de eu amar tudo isso, se eu tivesse que escolher uma frase para me lembrar, eu diria: Jesus morreu pelos meus pecados. E acabou. E acabou, amigo. Porque isso é o Evangelho. Isso é o que nos mantém firmes e vivos. Spurgeon costumava contar uma história. Eu acho que tem gente que deve estar enjoada de ouvir isso. Mas vai de novo. Ele contava a história sobre um velho gaulês que estava vendo um jovem pregar o Evangelho. E ele estava... Não é Evangelho, mas é aquelas pregações bombásticas, aquelas pregações mesmo assim que prega, o pessoal fica de queijo caído e sai, meu Deus, uhul, que mensagem. E o jovem chegou lá no velho, né, o jovem pregador, um velho muito sábio. E aí, o que você achou da minha pregação? Não dei nenhum valor a ela. Mas por que a pregação foi muito boa, foi bem construída, dentro das regras e tal, mas não tinha nada de Jesus na sua pregação. Ah, mas Jesus não era o tema da minha pregação, não era o tema do texto que eu estava falando. Meu filho, todo texto fala de Jesus. Eu não vejo a coisa bem assim. E o velho disse: jovem, vou te ensinar o que é pregar. De toda cidade da Inglaterra existe uma estrada que leva a Londres. Pode não haver estrada para lugar nenhum, mas com certeza há uma estrada que vai levar para Londres. Pregar, amigo, é fazer o seguinte: é pegar texto bíblico, qualquer texto bíblico, e perguntar como eu posso, a partir desse texto, chegar em Jesus. Porque todo verso bíblico é uma estrada para Jesus. Então, ir pregando estrada fora. E o jovem, tentando se desculpar, perguntou: mas se porventura eu achar um texto que não fale de Jesus, não leve a Jesus? O velho diz: jovem, há 65 anos que eu prego o Evangelho. Eu nunca achei um texto assim. Mas se um dia eu achar, eu vou pular cercas, passar pelo mato. Mas não termino sem introduzir meu mestre no sermão. Isso devia ser verdade para nossas músicas também. Porque muitas vezes a gente canta músicas que, se Jesus estivesse na igreja, ele ia perguntar assim: mas cadê eu? Vocês estão cantando para Deus, vocês esqueceram que o único motivo pelo qual Deus escuta a adoração de vocês é por meu intermédio? E por que eu sinto que vocês não cantam sobre aquele que intermedia isso, meu amigo? Na teologia cristã existe uma coisa chamada economia da Trindade, não tem nada a ver com administração. Economia da Trindade é o modo pelo qual a Trindade faz coisas. Claro que a Trindade é una, todos têm a mesma natureza, cremos nisso, mas aprove a Deus, só Ele sabe por quê, em que cada pessoa da Trindade fosse responsável por alguma coisa. O Filho redime, o Espírito justifica, o Pai escolhe. Na salvação é assim. Na adoração tem algo parecido. Deus Pai é o alvo da nossa adoração, por meio de Jesus, no Espírito. Se nós queremos alcançar o Pai na nossa adoração, isso é por meio de Cristo, meu amigo. Se nós não colocamos Cristo como tema, se Cristo não está de algum modo lá, e claro, nem toda música precisa ser uma exposição toda sobre Jesus, mas a nossa adoração coletiva tem que ter muito de Cristo. Tem que ter Cristo de algum modo lá sendo exposto como base de alguma coisa dentro da música. Nós não podemos esquecer isso. Não podemos, porque os ímpios precisam disso. Os perdidos precisam disso, mas nós também precisamos disso. O Evangelho não é só o ABC da vida cristã, não, meu amigo. Lutero dizia que era o A ao Z da vida cristã.
Paul Washer, um pregador que eu gosto muito, disse que nós vamos passar a eternidade no céu meditando em uma única coisa: o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ter nossa mente completamente aberta para entender várias coisas e para compreender várias coisas da teologia cristã que nós nunca entenderíamos. Mas vamos passar a eternidade todos os dias aprendendo mais sobre o que Cristo fez na cruz, e nunca vai cessar. E nunca vamos ter aprendido tudo. E nunca vamos ter compreendido completamente o que Jesus fez naquele madeiro. Nunca, meu amigo. A eternidade é sobre isso. Sobre o Cordeiro Santo que foi imolado. Cordeiro que foi morto, sangrado por nós. Por que a gente não canta isso? Primeiro, a música é um meio de ensino. Segundo, a música é um meio de evangelismo. Terceiro, a música é um meio de memorização. Deuteronômio 31. Pode anotar. Deuteronômio 31. O contexto desse verso, desse capítulo é bem interessante. Moisés ia morrer. O velhinho ia papocar. A triste realidade é essa. Moisés ia morrer. Então, Deus diz isso para Moisés. É uma coisa horrível, né? A gente vai morrer. Você já está morrendo, você já está triste. Deus chega aí, filho, você vai morrer. Deve dar uma agonia um negócio desse, né? Mas a verdade era essa. E Deus ainda diz mais. Diz, ó, você vai morrer. E tá vendo esse povo todo aí pelo qual tu gasta a tua vida inteira por eles? Vai tudo se desviar. Acho que Moisés devia estar acabado, né? Oh, Deus, desculpa, por favor, né? Ter me poupado, né? Eu ia morrer feliz. Mas Deus dá uma colher de chá para Moisés. No verso 16, de Deuteronômio 31, eu digo o seguinte: eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que eu fiz com eles. O povo ia esquecer de Deus. O povo ia esquecer os mandamentos de Deus. Mas Deus ensina para Moisés algo que ia ajudar isso. Verso 19 de Deuteronômio 31. Agora, escrevam para vocês esta canção. Ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que sejam testemunha a meu favor contra eles. Deus ensinou música para Moisés. Uma música que Deus escreveu, viu, meu amigo? Devia ser boa. E o melhor é que está registrado lá no texto. A gente nunca olha para ela, né? Como um padrão para usar. Fica aí a dica. Veja a canção de Deuteronômio 31 e veja como é que é. E tenta usar isso como modelo. Deus ensina a canção para Moisés por duas coisas. Primeiro, para que ela seja um meio para que o povo lembre dos mandamentos de Deus. Segundo, para que seja um motivo para que os filhos deles pudessem conhecer aqueles mandamentos. Ou seja, ele ensina a canção para que aquela canção seja um meio de memorização dos mandamentos de Deus e um meio de propagação dos mandamentos de Deus. Primeiro vamos olhar para o aspecto de memorização. Os judeus cantavam essa canção e cantavam também os salmos a fim de decorar e memorizar os mandamentos de Deus. Eles tinham medo de que caísse sobre eles a condenação deles esquecerem sobre Deus. Esquecerem sobre quem Deus é e esquecerem do que Deus faz. Eles tinham medo disso. Eles não queriam que isso acontecesse. Logo, eles usavam muitos salmos para isso. Isso não é só um costume judaico, todos nós fazemos isso. Quem é que não usa música para lembrar das coisas? Os marqueteiros já aprenderam isso e usam aqueles jingles para ficar na nossa cabeça. Até hoje eu sei a forma do Big Mac e do Choquito, só por causa das musiquinhas que tocam. A gente sabe disso. Todo mundo sabe alguma musiquinha que canta alguma coisa de alguma empresa que não parava de tocar na rádio, na TV. A gente faz isso, não faz? Eu usava musiquinha para ficar decorando forma de matemática. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Seno A com seno B, seno B com seno A. Eu decorei até hoje, nunca mais usei trigonometria na vida. Estou fazendo seminário teológico, mas eu lembro de trigonometria por causa da musiquinha. Meus professores de biologia usavam as musiquinhas sobre a mitocôndria. Essa eu não decorei, não. Mas foi uma musiquinha sobre mitocôndria que até hoje tem gente que canta pra gente decorar como é que tudo se manifestava, mitose, meiose, não sei o quê. Todo mundo usa musiquinha. Nas escolas dominicais, muita gente usa musiquinha para criança. Eu lembro quando minha irmã era bem menor, eu fui na escola dominical da igreja, e ela chegou, acho que com 12 anos, dizendo o nome de todos os livros da Bíblia de cor, na ordem, sequência. Com 12 anos. Até hoje eu não sei, na sequência. Eu tinha ensinado a musiquinha para ela. E ela lembrou, por causa da musiquinha. Por que a gente não usa a música com medo das pessoas memorizarem os mandamentos de Deus? Como Deus fez. Atenção aqui, pessoal. Como Deus fez. Deus ensinou para o povo de Israel uma música para que eles lembrassem dos mandamentos de Deus. E se nós sofremos do que um rapper americano chama de amnésia espiritual crônica, a gente sempre esquece do que Deus disse para a gente. A gente está em um momento de dificuldade, esquece as promessas de cuidar de Deus. Está no momento de felicidade, esquece os mandamentos de honrar a Deus nisso. Está no momento de tentação, esquece os mandamentos de Deus de se purificar. Mas nós somos
Uma porcaria de lembrar as coisas de Deus mesmo, não é? Quando a coisa aperta, meu amigo, a gente não quer saber de Deus, a gente esquece mandamentos, esquece atributos, esquece tudo. Por que não usar a música para tentar sanar essa dificuldade da gente? Naquele tempo, no tempo dos judeus, eles memorizavam o Pentateuco. Escutem isso, não era um ou dois que faziam isso, não, era quase toda a comunidade de Israel. Eles memorizavam o Pentateuco. Eles não tinham muita anotação, não tinham papel nem caneta, meu amigo, era argila. Então eles não ficavam anotando tudo lá, não, era um negócio caro. Não tinha computador, não tinha um notepad, não tinha as abas lá de cola. Não tinha, meu amigo. Sabe o que eles tinham? Isso aqui. E a gente esqueceu de usar. Eles memorizavam a palavra de Deus de um modo tão profundo que eles sabiam o que tinha que fazer, quando precisava fazer. Davi disse: eu escondi a tua palavra, onde? No meu coração. E olha que coração na Bíblia não está falando simplesmente das emoções, não. Coração na Bíblia fala do homem interior, fala do seu cérebro também. Então, o seu coração, meu amigo, só serve para bombear sangue, para mais nada. Suas emoções são sentidas aqui também. Você vai compreender como a gente às vezes tem sido tão piegas no nosso sentimento? A gente esquece que o nosso sentimento provém do cérebro também. E quem manda endorfina por corpo é o cérebro, não é o coração. Nossos sentimentos precisam ser baseados em alguma coisa. E eles precisam ser baseados no que lembramos de Deus. Guardei tua palavra no meu coração, no meu ser interior, gravei tua palavra na minha memória. Por quê? Por que ele fez isso? Para não pecar contra ti. Quantos e quantos momentos de luta contra o pecado, de que eu estava ali, pronto para fazer alguma coisa contra Deus, e vinha, cabeça, aquele versículo, aquela palavra, aquela verdade da Escritura, aquela coisa sobre Deus. Não era simplesmente versículo que diz, fuja do pecado, ou coisa do tipo, não. Era: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, e é por isso que todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15. E eu não posso pecar contra um Deus desse. Não tem como pecar contra um Deus como esse. Eu não posso. Quantas vezes, às vezes a gente fica no gap, às vezes dá trabalho, viu, meu amigo? Você não faz ideia. Grupo de missão dá uma trabalheira de vez em quando. Eu me propus a tentar decorar 2 Coríntios 4. Não consegui, é grande. Mas eu lembro quando às vezes o começo daquele verso, quando eu pensava: eu vou embora desse ministério, eu não quero mais saber de missão, eu vou deixar esses meninos tudo queimar e ir para o inferno, não quero mais saber não. Eu vou embora trabalhar, porque eu estou cansado dessa vida. E lembrar 1 Coríntios 4:1, que recebemos esse ministério, porque temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, e é por isso que não desanimamos. Antes rejeitamos aos procedimentos vergonhosos e secretos, não usamos de engano, não torcemos a verdade. É porque esse ministério veio por misericórdia, unicamente por misericórdia, eu não desanimo. Não é por causa da minha força, não é porque eu sou melhor, ou porque eu sou mais espiritual, ou porque eu sei mais, ou porque eu estudei mais, ou orei mais, ou sou mais santo que todo mundo que está lá. É por misericórdia que tem esse ministério. É por isso que eu não desanimo. Vou continuar. Por que a gente não interioriza a palavra de Deus dessa maneira? Por que a gente não tem a palavra de Deus no nosso coração desse jeito, que nos momentos que a gente acha que não dá mais, eu vou embora, eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, eu vou terminar isso e... Então Deus fala com a gente através da sua palavra, através do que a gente lembra da sua palavra. Permanece firme e fiel. Porque eu sou um completo desmemoriado e meus amigos sabem. Cadê a Jéssica? Levanta a mão, Jéssica. É meu pendrive lá no ministério. Da Luana também, né? Deu certinho, porque minha co-líder era tão desmemoriada quanto eu. Então a gente tinha que usar alguém como bode expiatório. Então quem lembrava de tudo, compromisso, coisa para fazer, era sempre alguém que tinha que ajudar. Senão era tudo no papelzinho de escrito com data, horário e para quando fazer. Porque se deixar para depois, minha mãe é quem sofre com isso. Iago vai fazer não sei o que, dá 2 minutos, mãe. Esqueci. Minha mãe já sabe, já não, vai agora, senão tu esquece. Tá, mãe. Aí eu vou. Aí tempo de eu sair da sala para a cozinha eu esqueci. Que era mesmo? Porque eu sou muito lesado. Mas música, meu amigo, salvou a minha vida. Sério mesmo. Eu tenho um amigo do sul do país que às vezes faz música só com versículos. Ele pega passagens, capítulos inteiros e música. É assim, música? Não é música não, né? Musicar. Musicaliza. Erro de português a gente vê por aqui. Ele musicaliza. Eu nunca vou esquecer disso mais na minha vida. Musicaliza.
se a gente não pagar mico não tem graça, né? Mas esse cara salvou a minha vida. Salvou a minha vida completamente. Porque ele musicaliza vários termos bíblicos, vários versos bíblicos, e eu consegui decorar vários versos bíblicos por causa disso. Por que a gente não faz isso também? Por que a gente não se preocupa em fazer isso? Porque a gente tem criancinhas de 8 anos cantando Nego Drama, decorado, que é uma música de rap desse tamanho assim. A gente tem umas criancinhas cantando um monte de coisa e decorando várias coisas que vão contra Deus. Por que a gente não usa a palavra de Deus para as pessoas memorizarem as palavras de Deus, os atributos de Deus? Por quê? Por que etnomusicólogos já descobriram há muito e muito tempo de que aquilo que uma geração canta quando é criança, ela vai lembrar quando for adulta. Ela pode discordar 100%, mas ela vai lembrar. Por que a gente não usa a música como meio de fazer nossos irmãos mais novos ou seus filhos lembrarem sobre Deus, a vontade de Deus, os atributos de Deus, de modo que quando ele cresça, ele possa lembrar desse Deus, ele possa ouvir sobre esse Deus? Por que a gente não faz isso mais? Por que a gente esqueceu disso? A gente não está mais nem aí. Luke Short tinha 100 anos, ele era escocês, era um cara que fazia, qual é o nome? Capinava, quem chama capinar, como é que chama em outro canto? Arava a terra, pronto, lembrei. Ele arava a terra e plantava e tudo mais. Luke Short, escreve o nome dele. Mark Dever conta sobre ele no livro O Evangelho e a Evangelização, editora Fiel, Mark Dever, pode anotar se quiser. Luke Short. E ele tinha 100 anos, ele não era cristão, ele era ímpio. Mas ele completou 100 anos, começou a pensar sobre a brevidade da vida, ficou pensando sobre ele. Então ele lembrou de uma pregação que ele ouviu há 85 anos atrás. Ele tinha 15 anos. E começou a pensar nessa pregação de John Flavel. Foi um pregador da época, John Flavel. Então ele começou a lembrar da pregação de John Flavel há 85 anos atrás. Ficou tão comovido com a ideia do pecado e da brevidade da vida que se converteu. Sozinho, na sua varanda, aos 100 anos. Poucos dias antes de morrer. Por causa de uma pregação que ele ouviu quando tinha 15 anos. 85 anos antes. A gente esquece que a palavra de Deus não volta para Deus vazia. A gente esquece que a palavra de Deus, uma vez que lançada, cumpre aquilo pelo qual Deus a lançou. Está lá em Isaías. Não sei o que estou dizendo. A gente esquece que lembrar a palavra de Deus vai salvar os incrédulos também, se eles crerem nessa mensagem. Sabe aquele seu amigo que você tem pregado o evangelho, que você tenta levar para a igreja que não ouve? Por que você não usa música para que ele possa lembrar do evangelho mesmo quando você não está perto dele? Para que você possa lembrar das mensagens de Deus se você estiver mais velho. Tem um caso nos Estados Unidos de um senhor, uma igreja lá, Sovereign Grace. Eles fizeram uma série, eu acho que foi em Filipenses, e o pastor pregava versículo por versículo de Filipenses. Capítulo 1, versículo 1, até o fim do versículo, por várias semanas. E o ministério de louvor lá, o líder de louvor, Bobby Calvin, ele fez vários sermões desse livro, em Efésios. Então, fez várias canções no tema e tal. E teve um senhor que participou disso e que sofreu um acidente e perdeu a memória. Ele adquiriu um tipo de Alzheimer ou algo do tipo. E não conseguia lembrar de nenhuma mensagem da série de Efésios. Mas a esposa dele mandou uma carta dizendo que ele lembrava de todas as canções. Lembrava das músicas. O poder mnemônico da música já foi comprovado por todo tipo de estudo que você imaginar. Música, rima, melodia, métrica faz com que possamos lembrar. Ponto. Se nós usássemos isso para Deus, meu amigo, isso ia ser tão bom. Se nós usássemos essa habilidade da música para glorificar a Deus, para pregar a palavra e para nos fazer memorizar essa palavra, interiorizar essa palavra, meu amigo, a gente podia estar tão melhor. A gente podia estar tão mais firme em Deus, tão mais forte em Deus, tão mais crente em Deus. Mas a gente esquece, a gente tem a faca e o queijo na mão, mas a gente prefere fazer 12 minutos de Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, aleluia, glórias ao Cordeiro. 4 versos por 12 minutos, eu não estou inventando não, só não vou citar o nome porque não sei, bota na internet se você quiser saber. Vou citar muitos nomes sem precisão não. Se você perguntar depois, aí eu me escondo atrás do púlpito e falo, tá? Mas por que a gente faz isso? O que a gente vai lembrar, velho? Quando a gente tiver 80 anos, o que a gente vai lembrar que cantou para Deus? O que a gente vai lembrar sobre Deus? Tivesse aqueles velhos, sabe, já tão idosos, já meio que não usou a cabeça direito ao longo da vida, que não tem muito o que dizer, você fica conversando besteira sobre quem passa na rua. Ou nós vamos ser como Caleb, que há mais de 80 anos foi lá subir na terra, foi lá ver os gigantes.
Por quê? Porque vamos usar, amigos, a música para isso. Vamos usar a música como meio de nos ajudar a memorizar. Por fim, para minha garganta poder ficar feliz, primeira música ao meio de, segunda música ao meio de, terceira música ao meio de quê? Não, terceiro. E quarto, a música ao meio de propagação, ainda em Deuteronômio 31. Deuteronômio usa, a música ali seria usada para que a mensagem de Deus, a palavra de Deus pudesse ser propagada aos filhos do povo de Deus, para que eles pudessem ouvir aquela mensagem que eles não conheciam e crer nessa mensagem, aprender sobre essa mensagem. E a música serve para propagar a mensagem de Deus. E a história da igreja confirma isso de um modo tão profundo e tão bonito e tão feio às vezes, que me emociona muitas vezes. Lutero, quem aqui não conhece Lutero, você pode se retirar, pode ir embora. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, fez a reforma protestante, aquela coisa bonita de se ver, mas pouca gente sabe que ele também foi músico. Ele tocava alaúde, ele era muito voltado para a música. Ele dizia que alguém que não gosta de música é pior que um infiel, quase. Ele dizia que homens que não gostam de música e dizem que música não é algo de Deus, deveriam só ouvir o grunhido dos porcos e o urro dos lobos e mais nada. Ele era firme no negócio de música, ele amava música. Ele compôs 37 hinos, 37 canções, Lutero que compôs. A maioria dos historiadores dizem que para a reforma protestante foi muito mais importante os hinos de Lutero que a tradução da Bíblia para o alemão. Você percebe isso? A tradução da Bíblia para o alemão, velho. Primeira vez que a Bíblia foi traduzida para a linguagem do povo. E na reforma protestante, os hinos de Lutero foram muito mais importantes do que a tradução da Bíblia. Eu não estou querendo diminuir a Bíblia com isso, não. É só fato, é só história. Um padre jesuíta chegou a escrever uma carta reclamando e com raiva de Lutero, dizendo que os hinos de Lutero corromperam mais almas que seus sermões. Um padre jesuíta. Por que a gente não pode corromper mais almas como Lutero corrompeu com os hinos? Porque o hino tem o poder de propagar uma mensagem. A música tem o poder de fazer uma mensagem ser propagada de modo muito fácil. Por que é que você acha que o evangelho triunfalista é tão forte hoje no Brasil? É por causa das pregações simplesmente? Não, meu amigo. É porque tem gente que diz que quando você passar na prova e a pessoa não te ajudar, ele vai estar lá no buraco. É porque tem que cante campeão e vencedor. Deus dá asas, faz teu voo. Sua força vem de dentro de você. Deus põe a medalha no teu peito e te faz vencedor. É porque tem gente que canta isso, que está tão popular por aí. É porque tem gente que canta que, sabe, a mesma banda, eu acho isso de uma incoerência incrível. A mesma banda que compôs a música Abro mão dos meus sonhos, dos meus desejos e das minhas vontades por ti, lindo, compôs Os sonhos que foram embora, restitui o que eu quero de volta que é meu. A mesma banda, o mesmo grupo. Eu sei que tem gente que gosta dessa música. Eu sei que tem gente que canta Restitui, Senhor, e tudo mais. Mas por que a gente canta esse tipo de coisa? Por que a gente canta esse tipo de coisa, esse tipo de música? Alguém consegue me responder? Por que diabos a gente podendo cantar sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho da cruz, cantar sobre Deus, seus atributos, suas obras, a gente consegue simplesmente ir contra a oração que Jesus ensinou, seja feita a tua, não a minha vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o exemplo de Cristo no Getsemane diante da ira de Deus, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, e eu tenho a cara de pau de olhar na face do Criador do Universo e dizer, eu quero de volta o que é meu. Mas eu quero de volta o que é meu, porque eu quero realmente ter era o inferno, velho, era a ira. Eu quero realmente ter era o mundão, isso, você quer de volta? Tem outra coisa pra você não. Você quer de volta? Como é que a gente tem a cara de pau porque perdemos alguma coisa, algum sonho foi embora, ou alguma coisa da nossa vida, sabe, não se concretizou, e Deus restitui, me dá de volta. Eu lembro quando eu perdi minha primeira namorada, eu cantava essa música. Eu não devia ter dito isso. Serei zoado para sempre. Eu cantava chorando, restitui, eu quero de volta o que é meu. Mas foi a maior libertação que Deus me deu na vida. Eu não estou brincando, era um namoro totalmente errado. A minha não era crente, eu tinha 2 meses de crente. E se Deus me restituísse? Se Deus tivesse me dado de volta ela mesmo, quando eu orava, Deus me dá de volta o que é meu, me dá de volta o que é meu. Tá bom, você quer seu namorado de volta? Te dou. Hoje eu era pai, solteiro, ou algo pior. Você quer de volta o que é seu? Você esqueceu, meu amigo, que todas as coisas cooperam para o bem? Quer dizer, pobreza, fome, enfermidade, nudez, perigo, espada.
que em todas essas coisas, não é sobre essas coisas, não é livre dessas coisas, não é passando por cima dessas coisas, é em todas essas coisas que a gente é mais que vencedor, porque Deus usa isso para nos conformar à imagem de Cristo, está em Romanos 8, está lá no contexto, é só deixar de ser cara, só deixar de ser preguiçoso e ler o contexto, para dizer que a gente é mais do que vencedor, porque vai dar tudo certo na terra. A gente é mais do que vencedor porque Cristo nos faz a imagem de seu Filho, quer seja passando fome, quer seja rico. Me dá de volta o que é meu. Só ser engraçado, eu sei que a gente brinca, a gente ri, mas é coisa séria, filho. Porque tem gente aprendendo isso. Tem gente achando que isso é verdade. Tem gente colocando Deus na parede. Tem gente determinando pela fé. Eu determino, Senhor. E não está longe não, são nossos amigos. É a gente às vezes. Eu determino, Deus vai acontecer, eu determino essa cidade para Jesus. Uma coisa boa claro, mas a gente tem esse poder. Sabe, eu tenho esse poder de determinar as coisas, então eu sei que quem determina é Deus. Quem faz é Deus. Quem é Senhor do Universo, quem está no trono é Deus, não eu. Eu tenho o poder de determinar porcaria nenhuma. Eu determino que as cadeiras levite. Vai. Eu determino, porque eu tenho esse poder. Eu não tenho poder nenhum, velho. Quem faz é Deus, o milagre é Deus. E o milagre, tudo o que acontece é condicionado pela vontade de Deus. E pelo querer de Deus e pelo ser de Deus. Por isso que primeiro João diz, Cristo ouve nossas orações, se, e somente se, elas estiverem de acordo com a sua vontade. Está lá, 1 João 5. 1 João 5, leia lá. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Não é orar em nome de Jesus, não é colocar em nome de Jesus no final da oração, não. Orar em nome de Jesus é quando nós vamos orar por meio e através de Jesus. É chegar ao Pai, Deus, Pai, eu sei que eu sou o maior pedaço de lixo do universo, mas eu estou aqui diante de Ti em nome de Cristo. Foi Cristo que me mandou aqui, através de Cristo que eu estou aqui. Como é que eu vou orar? Através de Cristo, de um modo que Cristo não instituiu, de um modo que Ele não ensinou. E, aliás, indo contra coisas que Ele ensinou expressa e claramente. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu digo, restitui o que de volta que é meu. Eu profetizo. Então, de se profetizar é quando Deus te dá uma mensagem, sabe? O profeta recebeu a mensagem de Deus, pró-fêmis, pró de futuro, fêmis de mensagem. Alguém que fala uma coisa do futuro, ou revela alguma coisa do coração de alguém, uma mensagem que Deus traz, uma revelação, uma visão, um treco do tipo. Aí a gente inventou essa marmota de eu profetizo, como querendo dizer, eu tenho de algum modo, algum poder, de que eu vou dizer isso vai acontecer e acontece. Deus, eu quero muito isso, então eu profetizo. Onde é que a Bíblia ensina isso? Vai de Gênesis a Apocalipse, meu chapa. Procura onde é que ele ensina isso. Lugar nenhum. Sabe o que é que ele ensina? Dobra o joelho e pede. A gente pede, a gente não manda, a gente não ordena, a gente não tem poder para determinar porcaria nenhuma. A gente pede e implora para o Deus do Universo. A gente implora. Se você discorda disso, faça só uma coisa, não precisa fazer outra coisa. Abra a Bíblia, Gênesis até Apocalipse, e acha um verso que ensina isso. Não tem lugar nenhum. Tem a gente orando e implorando para Deus fazer, de acordo com a vontade dele, dizendo que a tua vontade é soberana, não a minha. A questão é, por que é que tanta gente crê nisso? Porque está aí todo o movimento gospel para pregar isso e para propagar isso através das músicas. Está aí todo o movimento gospel para propagar esse tipo de besteira, através dos CDs, através dos shows, através dos congressos. Que a gente vê todo esse tipo de vacilação, todo esse tipo de bobagem, de baboseira sendo propagada. Eu me envergonho. O unicismo no Brasil, a doutrina de que a Trindade não é verdade, que uma marmota aí, foi propagada no Brasil através de um grupo chamado Voz da Verdade, que são unicistas. Eles são unicistas, isso é heresia. Isso é heresia, unicismo. E eles têm algumas músicas bem legais, assim, até interessantes. Só que as pessoas começaram a ouvir outras músicas deles, começaram a ver os sermões, as pregações deles. Nos shows deles, eles entregam CDs contra a Trindade. E tem pregações contra a doutrina da Trindade lá. E a gente está caindo nisso. A gente está indo nisso. A gente está seguindo esse caminho. Por quê? Porque a gente está ouvindo essa galera cantar essas coisas. E se deixa levar. Sabe o que é que está acontecendo? Está acontecendo o que aconteceu na igreja primitiva. Eclesiastes está muito certo. Salomão estava certo quando disse que não há nada de novo debaixo do sol. Igreja primitiva, século IV. Tinha um cabra chamado Ário, ou Ários, como você quiser chamar. Ele dizia que Jesus não era Deus. Foi um dos primeiros lá a dizer que Jesus não é Deus, ele não é realmente divino, sabe? Ele foi criado pelo Pai e tudo mais. E ele pregava isso.
ganhou alguns adeptos. Então ele escreveu um livro sobre isso, ganhou mais alguns adeptos. Então ele teve a ideia de fazer música sobre isso. E meu amigo, aí ferrou tudo de vez. Porque os marinheiros e o povo e os soldados começaram a levar essas canções para outros locais. Começou a espalhar, começou a popularizar. Até que o concílio de Niceia, um dos primeiros concílios, o primeiro concílio da igreja, eu acho. Primeiro, em toda a igreja, vários bispos de todo lugar do mundo se reuniram, simplesmente para questionar isso. Porque um cara, com algumas músicas, destruiu toda a teologia da época, com relação a Cristo. E é o que a galera tem feito hoje. É o que o pessoal tem feito hoje. A gente se reúne na nossa igreja para cantar: prosperarei, transbordarei, e os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa será sempre tua provisão, e onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Eu tenho de irmã pisando em irmão por aí. Onde é que a Bíblia ensina isso, velho? Onde é que a Bíblia ensina isso? Onde é que a Bíblia ensina isso? A gente faz uma exegese triste, medonha de Deuteronômio. A gente vê as promessas financeiras, literais, para o povo de Israel, e acha que é a mesma coisa com a igreja. A gente pega o povo de Israel, que Deus prometeu que eles iam ter provisão na terra deles, e acha que a gente, por causa disso, vai viver também de modo pleno e provido. A gente esquece que existe, embora haja alguma continuidade entre Israel e a igreja, existe uma descontinuidade também. E as promessas literais que foram feitas para o povo de Israel não se cumprem literalmente na igreja. Não se cumprem. Não vamos ser todos ricos, não vamos ter uma terra na terra prometida de verdade, nossa Jerusalém espiritual, e várias outras coisas que a gente poderia falar aí. A gente não vai ser rico, viu? Se você está achando que todo crente vai ser rico, que você só não é rico porque não tem fé, desculpa, amigo, não é isso, tá? Não é isso. Leia o Novo Testamento e perceba se você encontra isso lá. Leia o Novo Testamento e perceba se essa promessa para Israel continua para a igreja lá. Porque o que eu vejo lá não é isso. Vejo lá é Paulo dizendo: aprendi a viver na dificuldade, na facilidade. Aprendi a viver com fartura, com pouco. Sabe como foi que Paulo aprendeu a viver? Com a seguinte frase: tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega essa frase e é lindo demais na parte de trás do carro, não é não? Você bota ali atrás, bota foi Deus que me deu, e o versículo embaixo. Você bota na blusa, bota com o tema do congresso, e as irmãs: aleluia, que eu posso tudo em Deus. Mas o Paulo está dizendo ali: quer seja pobre, quer seja rico, quer seja com uma vida boa ou uma vida de dificuldade, meu amigo, sendo espancado, ficando na maré, como um pedaço de madeira no oceano, perdido, levando açoites e com jejum, fome, nudez, descendo de um prédio com uma corda para poder fugindo da cidade, sendo arrastado. Eu posso em Deus, eu consigo passar por isso em Deus, porque Deus me fortalece. É isso que Paulo está ensinando ali. E a gente gosta só do jargão, a gente gosta do versículo e bota na música: tudo posso, e pronto. E esquece que há um contexto ali. A gente acha tantas coisas, tantos achismos, tantas besteiras, tantas falsas doutrinas, tanta heresia, tanta marmota mesmo, que é passada para a gente através de música, e tem tanta gente crendo por causa das músicas, que às vezes é difícil até para um pregador cristão conseguir mostrar o caminho para tudo. Sabe, a gente às vezes usa as metáforas bíblicas de modo tão ridículo. Tem uma música que canta: eu quero teu fogo, Deus vem com o teu fogo sobre mim. E diz: Deus vem com o teu fogo porque tu é fogo consumidor. Uma citação de Hebreus. Mas Hebreus está falando que Deus é fogo consumidor em julgar os incrédulos, e vir com a ira dele, julgando os ímpios. Você quer esse fogo, meu filho, sobre você? Eu não quero não. Jesus morreu para me livrar desse fogo. Por que a gente canta músicas que cantam isso? Porque a gente esquece do que a palavra de Deus diz. E esse tipo de coisa é propagada. Na grande maioria das vezes, fogo na Bíblia fala de julgamento e juízo. Praticamente os únicos casos em que isso não acontece é quando o fogo vinha consumir a oferta e as línguas de fogo que apareceram em Atos 2. Em todos os outros, nas dezenas de outros casos bíblicos, fogo é juízo. Praticamente sempre. Nós temos que tomar muito cuidado quando vamos usar esse tipo de metáfora. Ainda mais quando eu pego um versículo que fala de juízo e tento aplicar à igreja. Eu não vou ficar falando muito disso não, senão a gente não sai daqui hoje. E eu não tenho muita paciência para lidar com todo esse tipo de coisa não. Porque sabe, a gente às vezes é tão criterioso com doutrina, e é tão criterioso, tão cuidadoso com pregação, e deixa a música rolar, sabe? Deixa rolar. A gente esquece que a gente tem que usar as metáforas de jeito que a Bíblia usa, que metáfora tem que explicar e não confundir. Até hoje eu quero saber o que é andar no sobrenatural, porque eu não entendi. Até hoje eu quero saber qual foi o rio que o Kleber Lucas passou, quero saber qual é a montanha que o Fernandinho subiu.
Eu não estou dizendo que essas músicas são ruins, nem que esses homens não são cristãos, ou que eles estão fazendo música errada, algo do tipo, não. Mas se tem algo que a gente sabe fazer ruim, é metáfora. Porque a gente usa metáfora de um jeito que a gente fica assim olhando. Pergunta na tua igreja, aquela música do Kleber Lucas, que quem me vê se cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Eu fui no grupo de missão e fui perguntar para a galera o que era esse rio. Eu tive uma resposta diferente de cada pessoa. Não estou dizendo que a música é ruim. Esse verso foi infeliz. Não porque está pregando uma mentira. De novo, deixa eu deixar claro. Estou descredibilizando o cara, não. Mas porque às vezes a gente não sabe ser didático. A gente mais confunde que explica. Eu fui lá no Paraná, na conferência do Cante, eu perguntei para o cara qual foi a montanha que o Fernandinho subiu. Que eu vou subir a montanha. Qual foi? Foi a montanha do Salmo 24? Em que a gente sobe para adorar a Deus? Foi a montanha da transfiguração? Em que há uma revelação ali da completude da manifestação? Foi a montanha de Êxodo 20 que Deus desceu com sua palavra? Foi a montanha do fogo consumidor que veio? Foi a montanha do sacrifício de Abraão? Qual foi a montanha, meu filho? Eu quero saber. A música é ruim, é errada, ele está pregando uma heresia? Não está, não. Não está pregando heresia, não. Mas qual é a mensagem sendo passada ali? O povo está entendendo, não está recebendo algum conhecimento? Me perdoem ser tão incisivo assim. Eu já percebi que se eu ficar só na teoria, às vezes a gente deixa morrer a coisa. Eu tenho que citar alguns exemplos e talvez até ser cruel com algumas pessoas que não mereciam, talvez. Nesses últimos casos aqui, talvez esteja sendo pesado demais. Mas se a gente não acordar, entendeu, para a coisa, a gente não perceber que essas verdades precisam ser aplicadas no nosso cotidiano, que as verdades precisam ser colocadas no nosso dia a dia, a gente não faz nada. A gente vai ficar na nossa. A gente vai crer nisso, vai saber disso, vai entender disso, mas como Tiago diz, a gente olha no espelho, esmiuça lá, vê tudo que está diferente, tudo que tem que arrumar, se vira e esquece o que viu. A gente está aqui no congresso, passa uma hora um moleque tossindo e falando sobre música, ensinando como é que tem que ser música, como é que a gente organiza música na igreja. Volta para a igreja e deixa as mesmas porcarias serem cantadas. Maior condenação que cai sobre isso. Para quem muito é dado, muito é pedido. Vocês não estão mais na ignorância. Vocês não estão mais simplesmente... Eu não sabia. Fora que ninguém é excuso de cumprir a lei por desconhecê-la. Está até na Constituição Federal. Está na Bíblia também. Ninguém está livre de cumprir a lei por não conhecer a lei que está lá para todo mundo. Mas a gente ouve pregações, pessoas falando. E o que a gente faz? Deixa rolar. A pergunta é: o que é que a gente tem que cantar? O que é que a gente tem que cantar? O que é que a gente vai cantar como povo de Deus? Deixa eu fazer um estudo de caso rapidinho, para encerrar, que a gente vai ter um pouco de música ainda. Rapidinho. Vai ser rápido, eu repreendo a sua mão aí. Ninguém quer ir embora não, né, pessoal? Viu, Bruno? Só quer ficar um pouquinho. Não, sério, eu não passo de meu dia, prometo. A gente tem só 3 músicas depois, né, rapidinho. Ninguém vai morrer não. Tem mesmo, viu? Tá falando do que mesmo? Sim, Efésios 1. Poucas pessoas sabem, mas algumas canções da igreja primitiva foram registradas pra gente na Bíblia. Existem alguns trechos da Bíblia que quando você olha no grego, tem 3 características muito interessantes. Primeiro, elas são evidentemente citações de alguma coisa. Quem escreveu estava citando aqueles trechos. É como se tivesse, não é bem uma aspa, porque não existia aspas ali, mas a estrutura muda de tal modo que você percebe que é uma citação. Segundo, tem um caráter poético muito grande nessas canções. É poesia. E terceiro, tem caráteres musicais nessas poesias. Então, pelo que tudo indica, e praticamente todo comentarista concorda com isso, que existem certas canções que eram cantadas na igreja da época que foram citadas. Assim como às vezes a gente pregando, a gente cita uma música ou algo do tipo. Pedro, quando escreveu suas cartas, citaram algumas canções da época. E a maior canção que é registrada na Bíblia está em Efésios 1, 3. Abram aí. Esse vocês querem que vocês abram. Efésios 1, 3 a 14. Esse é o maior parágrafo da Bíblia. A frase começa em Efésios 3, bendito Deus e Pai, e o ponto final está no versículo 14. É um paragrafão aí. Eu vou dar tempo para vocês lerem. Efésios 1, 3 a 14. É um dos versículos mais... Não é só o maior versículo, o maior parágrafo da Escritura, mas é um dos versos mais densos da Escritura. Existem muitos termos técnicos aí por causa da característica poética do texto. 3 a 14. Isso é uma música que era cantada na igreja da época. E olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Dá para acreditar que isso aqui é uma música? Dá para acreditar? Isso para mim é um tratado teológico, meu filho, sobre Trindade. Alguns chamam de o grande hino trinitariano de Efésios. Fala do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no final. Isso é uma canção da igreja primitiva. Tem outras registradas. Colossenses 1, 15 a 20 é um exemplo também de outra canção da igreja primitiva, que segue as mesmas características dessa. Vamos olhar só para o foco aqui do que está sendo dito. Primeiro, o foco está na pessoa de Deus, não na minha pessoa. Começa falando do Deus Pai, termina falando do Deus Espírito Santo, e o recheio desse sanduíche inteiro é Cristo, é Jesus. É o que Cristo fez. O foco está na pessoa de Deus, não eu. E por que é que nossas canções são sempre focadas na nossa pessoa? Senhor, eu preciso de um milagre, a minha vida, meu estado, minha pedra, meu sonho. Eu. Sempre assim. Por quê, meu amigo? Por quê? Alguém me responde, por que o foco é sempre a gente? A gente está em época de eleição, deixa eu fazer propaganda de um político para vocês. Esse cara, ele pegou um país, ele já foi político, tá? Ele pegou um país que estava destruído, acabado, estava no fundo do poço. E ele fez o PIB desse país crescer 150%. Ele fez o lucro das empresas crescer quase o dobro. Ele fez a sociedade sair do buraco e virar uma sociedade completamente rica e forte, firme de novo. O cara era muito bom como político. Organizou a sociedade de um modo sem igual, como nenhum outro político tinha feito na história do país, tendo sido reclamado por quase toda a população. Você votaria num cara como esse? Ele foi Adolf Hitler. E por que alguém disse vixe lá pro lado? Porque é possível você contar uma mentira dizendo apenas verdades. É possível você falar só verdades, mas ainda se mentir. Porque se eu não te conto que esse cara é Hitler, você achar que esse cara é bom. Porque eu esqueci de contar outras verdades também, que vem junto com esse político aí. Eu posso contar verdade sobre Deus, mas eu posso estar mentindo mesmo assim. Porque eu posso cantar verdade sobre Deus e colocar todo o foco em mim. Posso cantar certo, verdade sobre Deus, verdade sobre o Evangelho, verdade sobre Cristo, sobre a igreja, mas o foco da canção é eu, mim. Tem muita canção que é boa, que fala verdades. A Aline Barros fez uma canção, eu acho que foi a Aline Barros, que é Ressuscita-me. Não fala uma mentira a canção. Tem uma mentira na canção, tá tudo verdade. Mas praticamente, absolutamente, cada verso tem eu ou mim, e verso conjugado na primeira pessoa da música. É uma música que fala mentiras? Não fala mentira nenhuma. É uma mentira. Você pode procurar uma mentira, uma meia-verdade, uma heresia, não tem. Menos eu acho. Não lembro de nenhuma. Mas qual é o foco da canção? É como em Efésios 1, é a pessoa de Deus, é a obra de Deus, é o que Deus fez em Cristo, é o que nós recebemos em Cristo. Estou dizendo, o problema não é falar de mim, o problema não é citar eu. Salmos fazem isso. Fala aqui de coisas que Deus fez pra gente, mas qual é o foco? O que é que está sendo centralizado na canção? Quem é que está sendo exaltado na canção? Para quem está sendo cantada a canção? É para Deus ou é para mim? O foco é Deus ou sou eu? As pessoas estão aprendendo mais sobre Cristo, é a cruz ou sobre a igreja? O foco tem que estar na pessoa de Deus, não na minha pessoa, não no meu ser, não no que eu quero, ou no que eu estou pedindo para Deus. Primeiro, o foco está na pessoa de Deus. Segundo, o foco está nos atos de Deus. Essa parte aqui da Escritura fala basicamente sobre os atos de Deus, coisas que Deus fez. Deus nos predestinou, nos escolheu, nos elegeu, nos revelou todas as suas bênçãos espirituais em Cristo para nós.
está dentro do que Deus fez, não do que a gente fez. O foco é sempre o que Deus fez para a gente, não o que a gente faz para Deus. Porque parece que tem uma moda a gente fazer canções que falam do que a gente faz para Deus, né? Eu te amo, eu te quero, eu te busco, eu te exalto, eu quero te adorar, eu quero te exaltar. É errado fazer isso? Não. Mas isso é o foco da canção? A canção está centrada sobre o que você faz em Deus, o fundamento da canção é o que você faz em Deus, ou o que Deus fez para que você possa responder a isso. Porque o salmista falava de si, sim. O salmista falava do que ele fazia para Deus, sim. Mas o foco da canção era todo Deus. Ele dizia: Deus, eu te louvo 7 vezes por dia. Mas é porque teus mandamentos são justos, é porque tu é bom, é porque tu é grande, é porque tu é Deus, porque tu é rei. Ele não ficava sempre no que ele faz, no que ele queria, no que ele fazia. O foco estava sempre no outro, em algo fora e externo a ele. Deus. E terceiro, essa música primeiro está falando da pessoa de Deus, segundo dos atos de Deus, terceiro da doutrina de Deus. Essa música aqui, meu chapa, era uma música, fala da doutrina da predestinação, que gera 600 anos de briga na história da igreja, a gente se matando e tacando espátula no pescoço do outro. Fala sobre eleição, fala sobre bênçãos espirituais que foram enviadas, fala da plenitude da dispensação dos tempos, e tem gente sendo acusada de heresia por causa desse versículo, interpretação desse verso. Tem doutrinas de Deus, pontos profundos da fé, coisas polêmicas pra caramba, que é polêmica pura, meu amigo, é de gente morrer, e gente já foi morta por causa desses pontos, sendo tratado numa música. É uma música. Não é só para a escola dominical, não é só para o culto de doutrina, é no que a gente canta no domingo à noite. Por que a gente não acorda para isso também? Vamos cantar não só aquilo que é legal, aquela doutrina que é mais perdão, aquela doutrina que é mais levezinha, mais tranquila. Vamos cantar, velho, a profundidade do evangelho. Vamos cantar a profundidade da cruz, a profundidade da doutrina cristã. Profundidade, meu chapa. Você percebe como isso é difícil? Porque um monte de molequinho não consegue fazer isso não. Porque um monte de jovenzinho sem estudo nenhum do evangelho consegue fazer isso não. A maioria das igrejas que se envergonham tem um pastor voltado para a música. Ou não tem uma equipe de louvor que não é contratada, mas que está debruçada na escritura, que passa mais tempo estudando o evangelho do que os acordes, que passa mais tempo estudando a palavra de Deus do que pastura. Porque, velho, tu é um mestre, você está pregando. E não é só o músico não, viu, amigo? Você que está sentado no culto, está de pé, de mãozinha para cima cantando, você é tão mestre quanto ele. Você é tão responsável quanto ele. Você é tão culpado se algo está cantando errado quanto ele. Porque você deixa isso acontecer e você canta junto. Para encerrar, o último ponto para acabar: 4 perigos, rapidinho, só citar. 4 perigos de cantarmos músicas que não falem muito bem sobre Deus. Primeiro, existe o perigo da falsa adoração. Podemos estar adorando a Deus de uma forma errada. E em casos piores, podemos estar adorando outro Deus. Um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Escritura. Segundo, tem o perigo da falsa pregação. Podemos estar pregando para a igreja um evangelho diferente do evangelho da Escritura. Pregando um evangelho, uma vida cristã diferente da vida que Deus ensinou. Em outro caso, podemos estar pregando até outra religião, um outro Cristo, uma outra fé. Terceiro, tem o problema do falso evangelismo. Podemos estar evangelizando de modo errado. Podemos estar dizendo para o Cristo, que nosso evangelho, para o ímpio, que nosso Cristo vai dar um carro para ele e tudo mais. Que vai prosperar tudo na vida dele. A gente pode estar pregando o evangelho de modo errado, chapa. Você é um missionário de Satanás, que prega a doutrina de demônios, está sendo convertido a outra pessoa. É como em Mateus 23, em que os fariseus caminhavam o mundo inteiro para fazer um único convertido, e tudo que eles faziam era transformar o cara em 2 vezes filhos do inferno. Que eles pregavam um evangelho diferente do evangelho de Jesus. A gente pode estar fazendo isso com nossa música. E quarto, para terminar, há o perigo da falsa transformação. Se somos transformados pelo que cantamos, se somos moldados pelo que cantamos, se somos ensinados pelo que cantamos, existe o perigo de sermos transformados a um evangelho diferente do evangelho de Jesus. Há o perigo de sermos conformados a uma cruz que não foi a cruz de Cristo. Isso é importante. Eu não estou aqui falando só para aparecer, ou porque eu acho legal estar na frente dessa galera toda, qualquer coisa do tipo aqui me expondo e falando mal de bandas que você gosta, simplesmente para você me odiar de graça. Eu estou aqui, meu amigo, porque isso é importante. Eu estou preocupado com a sua vida. Eu estou preocupado com a sua vida cristã. Estou preocupado com... Porque existe Jesus, Deus, nos Salmos, ele profetiza, ele proclama o seguinte: aqueles que adoram ídolos, que fiquem iguais a eles, aqueles que o fazem. Que fiquem igual a eles, aqueles que os fazem. Em Provérbios, diz que aquele que anda com os sábios ficará sábio, aquele que anda com os tolos acabará mal. 1 Coríntios diz que as más
Companhias corrompem os bons costumes. Você é moldado pelo qual você está perto, aquilo que você está convivendo. Se você está todo tempo, cara, convivendo com música ruim, ou com música sem conteúdo, você vai ser um cara ruim ou um cara sem conteúdo. Por que que hoje em dia tem tanto menino na igreja, não tem homem mais? Por quê? Porque falta, meu amigo, homens como referenciais. Falta também pessoas que se comportem como tal e que falem como homens e que cantem como homens. Não homens no sentido de ter uma voz grave, mas cantar verdade, cantar como quem entende de Deus, quem sabe de Deus, conhece de Deus. E vive em Deus, teve um relacionamento profundo com Deus. E tem algo sobre Deus para dizer. Questão que praticamente todo o nosso louvor agora se baseia no que a gente sente. É no subjetivismo, coisa do tipo. Se voltem à verdade, creiam na verdade, estudem a verdade e, em nome de Jesus, cantem a verdade. Amém? Senhor, nós agradecemos por esse momento. Oh Deus, nós possamos cantar a Tua palavra, Pai, que possamos cantar a Escritura, que possamos voltar à palavra, Senhor. A gente está cansado de tanto lixo, a gente está cansado de tanta porcaria. A gente está cansado de tantos louvores que não dizem nada. Oh Deus, nos ensina, Pai, nos dá músicos, Deus, preocupados com a Tua verdade. Nos dá músicos preocupados com a Tua palavra. Pessoas que possam dizer, assim diz o Senhor, nessa palavra. Que possam nos ensinar essa palavra através do canto. Queremos glorificar o Teu nome, Pai, pelo que Tu é, pelo que Tu fez. Carece, Senhor, ó Senhor, carece que nós diminuamos e muito, que Tu cresça. A nossa adoração também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.